Boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje. Se tiver alguém aí, por favor, se manifeste. É que tem um delay, né? Demora um pouquinho. Live importantíssima hoje, né? Assunto interessante. Com certeza. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar a live de hoje com a participação da doutora Joísa Araújo, neuropsicóloga. Depois ela vai poder se apresentar melhor. Eu vou passar a palavra para o Fábio Manfra, nosso coordenador do Vibrar também. E eu vou precisar dar uma saída que eu não estou passando muito bem hoje, mas se der eu volto até o final, antes do final, tá bom? Uma boa live para todos vocês. Obrigada, doutora Joísa, pela sua participação. Obrigada, Carol, também. Boa live para vocês, tá bom? Beijo. Obrigada a você. Beijo, Dani. Beijo. Bom, já vi que entrou aqui a Gláucia, dando boa noite. E vamos dar início, né? Então, boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado pela preferência, vamos dizer assim. Ainda mais uma noite de feriado, né? Mas o assunto, procuramos sempre trazer assuntos importantes relacionados à nossa doença, né? Doença de Parkinson. Então, hoje o tema emoção, cognição e impactos nos relacionamentos, com a convidada especial, a doutora Joísa Araújo, neuropsicóloga. Então, queria dar boa noite, doutora Joísa, boa noite, Carol. Carol está nos acompanhando hoje também. E, doutora Joísa, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Eu acho que tem um pouquinho de atraso. Doutora Joísa. Doutora Joísa, está me ouvindo? Carol, você está me ouvindo? Fábio, você está ouvindo? Agora eu estou ouvindo você. Bom, eu acho que você não ouviu. Tá me ouvindo? Tá chegando com muito atraso, eu não consegui ouvir. Realmente está com um atraso. Eu estou te ouvindo super bem, Fábio. Tá chegando aqui agora a mensagem. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio, Carolina, que acompanham o Vibrar com Parkinson. É um grande prazer estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para a gente conversar sobre temas tão importantes como a emoção, a cognição e como isso influencia nos relacionamentos. Queria só confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Sim, eu estou ouvindo com um pouquinho de atraso. Tem um pouco de pausa. Isso, mas dá para ouvir. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais. Eu não estou bem, mas se estiverem me ouvindo bem, sigo. Sim, eu tô. Tá tendo um pouco de corte. Talvez a internet ao longo da live ela vai se. Aqui tá cortando bastante a fala de vocês. Bom, vamos indo do jeito que dá, devagarinho a gente consegue. Tem várias pessoas entrando, né? A Gláucia comentou aqui que está ouvindo bem, tem a Margarida que está da Inglaterra.
a Luzia também entrando. Então, vamos seguindo. Bom, doutora, a senhora podia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho como neuropsicóloga, sobre o Instituto Santos Dumont, o, o seu trabalho em si, para que as pessoas entendam um pouco mais como atua um neuropsicólogo, que às vezes as pessoas não têm noção disso. Então, se a senhora pudesse esclarecer um pouquinho mais antes da gente abordar de fato o tema da live, seria interessante explicar um pouquinho mais o seu trabalho, o seu papel. Fábio, tá cortando muito a sua fala. Será que se eu sair e entrar novamente, eu não estou conseguindo entender? Pode Tá ser. cortando bastante aqui para mim. Quer sair e Sim. tentar entrar? Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu posso seguir, a gente vai tentando conversar. Mas tô tendo alguma dificuldade de entender um pouco vocês dois. Acho que deve ser alguma coisa da internet. Mas aí a gente pode ir conversando, eu posso ir conversando, falando. E aí a gente vai fazendo. Olha, o pessoal está comentando aqui para a gente ir seguindo. E a sugestão, a gente passa pelo private chat algumas perguntas. Isso. Na verdade, quem vai fazer a live hoje vai ser o pessoal com as perguntas e os comentários. Para vocês entenderem melhor como é que é nessa atuação profissional. Então, meu nome é Joí, eu sou neuropsicóloga, né? Sou psicóloga de formação e neuropsicóloga, e sou especialista em gerontologia. Então, eu fiz o mestrado em neuropsicologia em Portugal, e já desde aquela altura me interessava muito por alguns perfis de doenças, dentre elas o Parkinson. A minha tese de mestrado já é de Parkinson na altura. E aí, quando eu retornei para o Brasil, iniciei a prática de neuropsicologia na clínica Neurolife, que é hoje uma das grandes referências no Rio Grande do Norte em cuidado neurológico, que é o estado onde eu vivo hoje em dia. E aí fui agraciada de fazer parte da equipe do Instituto Santos Dumont, que é uma organização social, ela é vinculada, tem associações, não é, com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, parcerias. E nós, hoje, somos um centro especializado em reabilitação. E um dos públicos a que nós atendemos, né, dos nossos usuários, são pessoas que possuem o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, o Instituto Santos Dumont, ele alia ensino, pesquisa e assistência. Então, engloba o Instituto de Neurociências, de Moan Lili Safra, e nós temos pesquisas voltadas para algumas patologias, inclusive a doença de Parkinson. Então, existe essa integração entre o atendimento das pessoas, a pesquisa na área, pesquisas muito fortes, e também o ensino, já que nós recebemos estudantes de várias universidades a nível de graduação e pós-graduação, e também temos uma residência multiprofissional do cuidado da pessoa com deficiência. Então, existe uma preocupação de zelar por esse bem-estar das pessoas que são também de seus famílias que acompanham quem possui a doença de Parkinson. Então, atualmente eu sou neuropsicóloga e preceptora da clínica de Parkinson do Instituto Santos Dumont. Então, o que é importante a gente entender da neuropsicologia é uma ciência que busca entender as relações entre
funcionamento do nosso cérebro com o nosso comportamento e as nossas emoções. Então, o neuropsicólogo, ele pode atuar no atendimento em uma avaliação neurológica, que é realizado para a gente auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento de várias doenças. Então, ele auxilia na caracterização do perfil de dificuldades e de facilidades dessa pessoa e também auxilia no processo de tomada de decisão de vários tratamentos, seja ele medicamentoso, seja ele tratamentos com uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo clínico, neuropsicólogo também. E também outros tipos de tratamentos, fazendo parte do protocolo pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, de acompanhamento, de implantação, por exemplo, de DBS. Então, além disso, além desse foco de atuação na avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo também pode atuar nas sessões de estimulação ou de reabilitação neuropsicológica, quando é identificada alguma dificuldade específica, e aí são realizadas sessões para que essas funções cognitivas, né, elas sejam estimuladas a partir de um plano terapêutico. Atualmente, nós conseguimos fazer esse acompanhamento em equipe multiprofissional, o que é muito rico, tanto para a pessoa que é atendida, sua família, e também os profissionais que acompanham. E a última vertente é também em pesquisa, né? O neuropsicólogo pode ser um neurocientista ou um pesquisador da área, tentando entender, não é, de que forma, por exemplo, a neuromodulação pode ser utilizada, ou então a interferência de fatores, inclusive emocionais, no quadro, pode, né, trazer mais prejuízos. Então, existe uma gama gigantesca de temas de pesquisa que o neurologista, a gente pensa na doença de Parkinson. Então, é a minha área de atuação, é a área que eu amo fazer, eu adoro estar nesse tema, né, de busca de vinculação em conjunto com os profissionais, cada vez mais, e tenha essa possibilidade de trazer isso para as pessoas que apresentam os sintomas da doença. Então, para mim, é um grande prazer estar falando, trazendo esse tema, né, conversando com vocês sobre esse tema, porque quando a gente pensa em aspectos da emoção, em aspectos cognitivos, e nesse relacionamento familiar, né, da comunidade, a gente percebe que são temas muito importantes e que precisam ser falados, divulgados, discutidos o máximo possível. Com certeza. Eu vejo que não sei como é que vocês estão me ouvindo agora, mas eu vou falando porque eu acho que o pessoal que está acompanhando tá chegando bem a voz e a imagem para eles. Eu não sei se a emoção influencia no Parkinson. Que bom. Para ou mim, se o seu áudio chega com muita falha, muita interferência. Aí é por isso que eu estou tentando ver se eu vou entendendo o melhor possível. Tá bom. Mas voltando, na questão emocional. A gente pode ir seguindo, mas eu fico feliz que o áudio e a imagem estejam chegando bem. Ok. Doutora, a questão emocional. Eu não sei se o emocional influencia no Parkinson ou o Parkinson influencia no emocional. Como seria essa questão emocional na doença de Parkinson?
Doutor, Carol, eu te ouvi perfeitamente. O áudio dela, da doutora, está bastante cortado. Não sei se vale a pena, talvez ela tentar sair, tentar voltar, viu? Porque as pessoas têm comentado que está cortando muito. o áudio dela, né? É. Doutora, quer tentar sair e entrar novamente para ver se melhora? As pessoas, assim, a Cláudia está pedindo para falar sobre emocional. Eu vi aqui que a Rosane Não Garcia... consigo ouvir vocês. Deixa eu mandar uma mensagem. Isso. A Dani entrou. Oi, Dani. Será que Tá aparece bem certo, ruim. sim? Parece. Aparece. Perfeito. Tente outra vez. Peraí. Tente outra vez. Coloca aí de novo, Dani. Ah, congelou. É, realmente. Tá, deixa eu ver se eu consigo, se Manda eu tiro um ela. WhatsApp para ela. Pra Ó, já. É que ela estava fazendo via celular, então acho que ela não consegue acessar as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, enquanto isso, vamos bater um papo aqui. Nossa, eu já estou me sentindo melhor. Só um Fazer meu efeito, comentário. graças a Deus. Pode Dani, fazer, só Carol. um Eu peço ajuda de comentário. bico aqui. A Rosane Garcia está perguntando o que é off, e a gente está aí, que tem o nosso projetinho de ter uma cartilha, né, para responder algumas perguntas, como, por exemplo, o que é off. E assim, só para colocar mais um comentário aqui, tem uma pessoa com 46 anos, espera, eu estou tentando achá-la aqui, que foi diagnosticada há 2 anos aí com Parkinson e é mãe, mais ou menos parecida aí com a minha história. Ah, deve ser a Margarida, que está na Inglaterra. Margarida. Isso mesmo, Exato. é muito parecida com a tá minha aqui, história. Margarida, tô lendo. Eu tenho 48 Isso. e o meu diagnóstico veio com 46 anos, tenho uma filha de 9 anos. Vem mais para cá. Então a gente vai Vocês se estão me vendo? né? Oi, Renatão. Oi, Gláucia. Oi, Ah, o Rosinha. Nem falei Renatão tá direito aí. com vocês, você não está muito bem. A doutora Joísa voltou. E um assunto super importante, né? Pois é. Alô, vamos ver. Estão me Estamos. ouvindo? E pior que eu não sei fazer Libras. Eu acho que agora melhorou. É porque você está muito longe, doutor. Está lá no Rio Grande do Norte. Até bater o sinal e voltar. Eu tô um pouquinho mais perto, estou em Minas. Muito. Aqui é péssimo. As condições, assim, quando chove, eu não sei o que é que se passa. Algumas regiões ficam com um sinal péssimo de internet. Mas que bom que está chegando bem, né? A minha imagem, o meu áudio. O que acontecia é que eu realmente não conseguia entender nada que vocês falavam. Mas a gente pode dar seguimento. Se tiver tudo ok com o áudio e com o vídeo, a gente pode seguir se vocês quiserem. Então vamos seguir. Podemos, né? Certo. Então vamos lá. Eu fiz uma pergunta, já entrando no tema da live. Em primeiro lugar, né? Obrigada pelo que estava aqui. Problemas tecnológicos. Olá, deu problema de novo. A gente começar, eu acho que é importante a gente saber que essa pressão com aspectos emocionais e da cognição, elas foram, com o passar do tempo, diagnóstico de Parkinson, esses aspectos agora do quadro, é que nós começamos a entender a importância
desses sintomas não motores, não é? Que são sintomas que, ao contrário dos motores, que muitas vezes são muito evidentes, que são percebidos com muita clareza, né? Os sintomas não motores, eles acabam fazendo parte dessa sintomatologia do Parkinson e podem trazer muitos malefícios para a qualidade de vida da pessoa. Então, a gente vai trazer especificamente 2 blocos, né, de sintomas não motores, que são aqueles associados às emoções, ao humor, e outros aspectos associados à cognição. E aí vamos conversar sobre, né, dos relacionamentos, né, nesse contexto. Então, quando a gente pensa com maior frequência, nós temos Então, o que é muito importante dessa nossa conversa? É fundamental a gente entender que aqui não vai ter uma receitinha de bolo. Então, não é porque você tem o Parkinson que você vai desenvolver um sintoma, e esse também, e o outro também, e vai ser assim para todo mundo, desse jeito, porque você tem o diagnóstico do Parkinson. Não, de forma alguma. Da mesma maneira que os sintomas motores, eles podem ser muito variados de pessoa para pessoa, inclusive muito diferentes na maneira que aparecem. Da mesma maneira, existe esse aspecto único para esses sintomas não motores. Doutora? Os não motores, eles podem vir de uma maneira para uma pessoa, outra muita atenção para que essa nossa conversa de hoje não traga ainda mais ansiedade para esses tempos que nós já vivemos tão ansiogênicos, né? É importante que a gente consiga entender que aqui nós vamos conversar sobre alguns sintomas que podem acontecer, e aí, a partir disso, a partir dessas informações, é que a gente ser melhor e saber com esses sintomas. Gente, não tá muito ruim a conexão. Eu vou tentar falar com ela. Tá muito ruim. Tá. Aí, vão falando com o pessoal aí sobre as experiências de vocês, se caso alguém tenha experiência sobre os assuntos aí, tanto de comportamento quanto de relacionamento. E aí eu vou falar rapidinho aqui com ela. Dá licença aí, pessoal. Isso acontece, é ao vivo, Beleza. né? A Silvana está comentando aqui que tem 48 anos, diagnóstico há 3 meses. Tem algum exame clínico que dá o diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico ele é clínico, né? E assim, existem alguns exames que eles ajudam a excluir, né? A excluir e conseguir se chegar mais precisamente no diagnóstico do Parkinson, que é clínico, através aí da análise dos sintomas. Então, é todo um acompanhamento dentro do consultório. No meu processo, eu fiz ultrassonografia transcraniana, também tenho o Trodat, né, que é um tipo de ressonância com o Trodat, e eu também fiz uma ressonância magnética que olha aquela cauda da andorinha de, eu acho que 5 Tesla, alguma coisa assim. Foram esses 3, mas que ajudam, né, no fim ajudam o médico a identificar e realmente a ter um diagnóstico que é clínico. Né, e principalmente no Parkinson jovem, né, é mais difícil para chegar no diagnóstico por conta aí da idade, tudo isso são questões que acabam aí complicando um pouquinho mais.
Ok. Teve uma pergunta aqui uma pergunta não, um comentário do Renatão Otânia. Quando eu comecei a fazer a pergunta para a doutora a respeito da questão emocional, se o emocional influencia no Parkinson, ou o Parkinson influencia no emocional. Então, isso é uma opinião minha, tá? Não, isso não é nada cientificamente comprovado, mas eu percebo que quanto mais ansioso e tenso eu fico, mais os sintomas ficam evidentes. Principalmente o tremor, a lentidão, né? Então, esses dois sintomas, eles se apresentam mais quando eu estou com o emocional mais abalado. Consequentemente, quando é engraçado isso, quando os sintomas aparecem, a ansiedade aumenta. Então, é um vice-versa. É o que eu percebo que acontece comigo, mas que eu vejo assim a personalidade de quem tem Parkinson, geralmente são pessoas que sofrem muito de ansiedade. Então, não sei se a Carol e a Sandra concordam comigo. Eu sofro de muita ansiedade. Eu sou uma pessoa super ansiosa, né? E assim, para mim o que é muito importante é fazer psicoterapia. É uma forma que eu busco aí de me equilibrar e discutir as minhas questões, a forma de enfrentar o Parkinson, né? Porque tem muita mudança, né? Então você se adapta a uma medicação, quando você está adaptada já muda alguma coisa, né? E você tem que sempre estar se readaptando. E você, Fábio, comentou a questão aí do emocional que piora os sintomas. Eu até faço aí uma analogia dizendo que para mim hoje eu sinto que o meu coração ele está na mão, né? Que quando eu estou nervosa ou estou muito ansiosa, eu não sinto o meu coração batendo forte. Eu sinto a minha mão tremendo mais, né? A mais treme é a esquerda, mas quando eu estou muito ansiosa, a minha mão direita até treme, também treme, o que não é algo tão comum comigo. Entendi. De volta. Bom, a doutora Joísa voltou, a Dani voltou. Então, peraí, deixa eu subir com a doutora Luísa. A Érica sugeriu de tentar fazer só áudio e deixar sem o vídeo da doutora. Então, ela vai falando e aí aparece a imagem dela. É Só uma que ela boa ideia. Vamos ver se dá certo. A Madalena me mandou uma mensagem. Oi, Madalena. Vocês já leram a mensagem da Madalena? Não. Boa noite, Dani. Não, eu Estou muito li. deprimida. Você leu aqui, ao vivo? Não, ao vivo não. Eu li, mas Tá. Então, ainda. posso ler, Madalena? Você colocou, eu acho que pode, né? Boa noite, Dani. Estou muito deprimida, não tenho apoio da família e de ninguém. Tem horas que penso em desistir da vida. Não, de jeito nenhum, não faz isso, não. Desde que eu fui diagnosticada com Parkinson há um ano, tenho 45 anos, estou sem atendimento de psiquiatra e psicólogo. Trabalho na área da saúde e está tão difícil conviver com os colegas de trabalho. Eles ficam fazendo brincadeiras comigo, tipo, vive de cara feia porque estou com a face paralisada. O outro fala, vive bêbada, só treme e está cada dia mais difícil. Pô, Bom, que falta de consideração esse pessoal. Isso da é um área absurdo. Isso aí eu acho que cabe até um registro de boletim de ocorrência. Isso é assédio moral. Isso é preconceito. Exatamente. Não faz Não, sentido. E eu pergunto, será que dentro dessas pessoas, né, que estão fazendo isso, elas também estão passando por dificuldades outras, né? Ou já passaram, Eu acho que isso é uma falta de se desenvolver empatia e sensibilidade, é um desrespeito muito grande. Não, eu acho que é importante, Madalena, procurar ajuda, sabe? Eu vejo assim ajuda psicólogo, psiquiatra, conversar com o seu médico, né, para não deixar a peteca cair. Eu acho que fazer esse esforço vale a pena, porque você vê que tantas pessoas, né, nós somos uma comunidade enorme, né, nesse Brasil, né, então... E deixa eu falar uma outra coisa, você está na área da saúde. Você está na área da saúde, você tem acesso, acho que você deve ter mais facilidade ainda de encontrar bons profissionais.
Então, e conte com a gente, lógico, no que a gente puder auxiliar, passar informações, a gente está aqui para isso. Mas você tem que ter suporte de um bom profissional. Deixa eu fazer uma pergunta para a Sandra. Sandra, ela é ansiosa? Sandra. Mentira, é nada. Calma, uma paz de pessoa, gente. E a Rosane lá, uma das primeiras perguntas que a gente recebeu, o que é off? Então, é legal você assistir as outras lives da gente com o médico, lá a gente fala sobre esse assunto, e também a gente vai criar, como a Carol falou, um guia, né, de perguntas e respostas para ajudar quem tem dúvidas aí. Mas é que o tema hoje é outro, e aí se a gente desviar, vai ficar completamente fora do tema, tá bom? Mas acompanha a gente aí, acho que a doutora Joísa voltou, deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui. Doutora? Olá, tá me ouvindo? Melhor. Pronto, eu coloquei aqui a imagem da foto para ver se a conexão ficava mais rápida e vocês conseguiriam me ouvir melhor. Sim, agora a gente está ouvindo perfeitamente. Pronto. Então, podia ser isso, podia ser uma sobrecarga de informação. Então, vamos... Eu consegui perceber que vocês estavam comentando um pouquinho, né, já no finalzinho, antes de eu cair, o que vocês sentiam, não era de ansiedade, como isso influenciava nos sintomas motores. Isso, doutora. Eu até comentei, sinto que o meu coração está na mão que treme, não no coração. As minhas emoções parecem que estão todas mais assim, onde eu tremo. Sim, sim, é verdade. A gente percebe, né, essa relação, quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, quando se está cansado, mentalmente cansado, ou se está até com dificuldade de sono, né? Quando a gente está com a noite mal dormida e se sente mentalmente cansado, os sintomas motores eles podem acontecer com um pouco mais de intensidade, né? Para a gente ver como essa relação é tênue, é uma comunicação constante entre corpo e mente, né? Os nossos sentimentos interferem o tempo todo nesse nosso mover, né? Nesse nosso andar, nesse nosso mexer. Por isso que é tão importante a gente trabalhar em equipe multiprofissional quando a gente pensa em profissionais de saúde, né? Porque quando um profissional trabalha com a parte motora em conjunto com outro que trabalha com a parte cognitiva, em conjunto com outro que trabalha a parte de humor, então isso é muito importante. E aí, como a gente estava comentando, que eu acho que foi a parte na hora que o meu áudio ficou ruim, é que isso que a gente vai conversar hoje são alguns sintomas que podem acontecer quando a gente pensa em humor e quando a gente pensa em cognição, mas que não necessariamente vão acontecer com todo mundo e vão acontecer da mesma forma, né? Para que isso que a gente vai conversar hoje não traga ainda mais ansiedade, né? Para esse momento de tamanha ansiedade que a gente já vive, né? Nessas circunstâncias já de tanta ansiedade. Então, é sempre importante, de tudo que a gente for conversar, que vocês não, por exemplo, ai meu Deus, será que eu vou ter isso? Será que vai ser assim? Será que... Porque, assim, é aquela coisa, cada pessoa é única, os sintomas motores, eles se expressam de uma forma única em cada pessoa, e não seria diferente com os sintomas não motores. Então, cada pessoa vai ter uma forma única de expressar de um jeito ou de outro, e vários sintomas que eu vou colocar aqui também dependem muito da história de vida de cada um, da personalidade, da resiliência que foi desenvolvendo com o passar do tempo, no decorrer da vida, certo? Então, é importante a gente ter sempre lidar com essa leveza do que vai ser tratado aqui hoje, tá?
Então, pensando em sintomas relacionados ao humor. Quando a gente pensa em sintomas relacionados ao humor, o que vem logo à mente, a primeira coisa, é o quadro depressivo, certo? Por quê? Pela maior incidência em pessoas que têm o Parkinson. Quando a gente pensa, temos a depressão, temos a ansiedade, temos outros tipos de alterações de humor, a depressão acaba sendo um dos que acontece com um pouquinho mais de frequência. E muitas vezes, esses sintomas de depressão, eles podem anteceder os sintomas motores. Então, uma pessoa começa a ter um quadro depressivo, por exemplo, e depois 3, 4, 5, 6 anos começa a apresentar os sintomas motores, né? Então, isso é muito importante para quem está acompanhando essa pessoa, para quem a equipe que depois vai acompanhá-la, o médico que vai acompanhá-la, porque é impossível de se prever que alguém vá, né, desenvolver uma doença de Parkinson porque teve um quadro depressivo, né? A gente só tem como saber isso olhando para trás. Por isso que muitas vezes a gente fala que os sintomas depressivos podem ser sintomas prodrômicos, né? Os sintomas que antecedem a sintomatologia motora da doença de Parkinson. E aí, é preciso estar muito atento, porque quando a gente pensa na depressão, na doença de Parkinson, a gente observa um quadro que pode cursar, sim, com mais ansiedade, né? Pode cursar com mais apatia, pode cursar com sintomas de desesperança, com aquela vontade de se isolar, de ficar sozinho. Então, são características que podem acompanhar esse quadro de depressão. E é importante que a família esteja muito atenta para identificar esses sinais, e muitas vezes até a própria pessoa também esteja atenta para que exista um acompanhamento desse quadro, né? Para que a gente consiga ver possibilidades medicamentosas e não medicamentosas para ajudar nesse momento desse quadro depressivo que está acontecendo, certo? Doutora? Então, oi, Dani. Eu posso interromper? Claro! Agora que eu estou ouvindo vocês, eu estou muito feliz. Vamos conversar. Então, para quem entrou agora há pouco, ou está entrando agora, a gente teve problema com o vídeo da doutora Joísa, então ela está falando só por áudio para que essa live aconteça. Então, estamos aqui, eu, Sandra, Fábio e Carol, fazendo oi para vocês. Espero que vocês estejam gostando, o assunto é muito importante. E eu queria saber, assim, já que a senhora está tocando nesse assunto sobre a depressão como sintoma sintoma não motor, né? Depressão como sintoma pré-motor do sintoma que antecede os sintomas pré-motores, que tá difícil isso aí. Tem diferença das pessoas que desenvolvem o Parkinson com idade mais avançada e as pessoas com Parkinson precoce? Existe uma relação, sim, porque assim, quando a gente pensa no quadro de depressão, ele pode vir antes dos sintomas motores, mas também ele pode vir já no avançar da doença. E aí, a gente sabe que a relação com a idade, ela muitas vezes pode preocupar, porque quanto também mais tarde essa depressão acontece, mais indicativa de um comprometimento cognitivo que pode evoluir para um quadro de demência. Ah, sério? Então ele pode ser um fator de risco, digamos assim. A depressão é um fator de risco, então? Quando se une à idade. Então, quando a gente pensa assim que há uma incidência muito alta, de 40%, às vezes podendo chegar a 70% de incidência, né, entre a depressão e a doença de Parkinson, a gente tem que ter muito cuidado. É praticamente um problema de saúde pública, né, quando a gente pensa que é preciso realmente ter iniciativas de prevenção à saúde mental. Então, principalmente quando a gente sabe, como vocês estavam comentando aí, que não só a ansiedade, ela, né, interfere nos movimentos, mas a depressão também. A gente nota que quando as pessoas estão em on, né,
pode ser que elas se sintam um pouco melhor emocionalmente do humor, e quando elas estão experienciando aquele off da medicação, que a medicação, né, tá no finzinho, e aí os sintomas motores ficam mais exuberantes, a gente tem também que a depressão piora, digamos assim, os sintomas, né, de tristeza, de desesperança, de incapacidade, de isolamento. Então, essa flutuação motora, ela está extremamente associada com a flutuação do humor. Então, e vice-versa, né? A flutuação do humor também interfere nessa flutuação motora. Por isso que quando a gente vai fazer a investigação para o acompanhamento da pessoa que tem o Parkinson, uma das coisas muito importantes é a gente tentar identificar se essa pessoa está tendo comportamentos de isolamento mais do que o esperado, né? Se está tendo comportamentos de apatia mais do que o esperado, ou até uma ansiedade cursando com essa tristeza, esse desânimo. Normalmente, assim, em termos de incidência da depressão, ela é observada mais nos primeiros anos, né, dos sintomas motores. Então, assim que a pessoa descobre que tem a doença e todo aquele processo, né, de aceitação desse diagnóstico. E aí, um outro momento em que pode acontecer com mais frequência também após aquele período que a gente chama de lua de mel do medicamento, né? Mais ou menos 7, 8, 9 anos em que a pessoa começa a ter alguns outros sintomas, né? No final, digamos, dessa lua de mel, existe uma probabilidade dessa depressão acontecer. Então, esses são os períodos, assim, que a gente precisa ter mais cuidado. E quando eu digo a gente, a própria pessoa que tem o Parkinson, a família, para estar atenta a esses sinais, e os profissionais de saúde que estão acompanhando essa pessoa, né? Então, um outro sintoma que vem, digamos assim, logo a seguir, né? Porque a gente acaba associando muito que existe a depressão, existem os transtornos de ansiedade que podem acontecer, né? Existe a ansiedade que ela é comum a todos nós, mortais, principalmente nessa sociedade com tanta ansiedade, né, que nós temos. E existe a ansiedade que é mais patológica, né? Essa também precisa ter muita atenção. O ideal é que se a pessoa estiver sentindo muito, com muita frequência, se estiver achando que está acima da medida, que realmente procure um profissional de saúde mental, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, para tentar identificar se realmente está se tornando uma ansiedade patológica, que aí acaba sendo incapacitante, né, em várias esferas da vida, interfere muitíssimo na qualidade de vida da pessoa. Um outro sintoma que também é preciso ficar atento, que aí pode acontecer, né, principalmente em pessoas um pouco mais velhas, certo? E que, porventura, possam ter algum comprometimento cognitivo, mesmo leve, são as alucinações, certo? Como eu falei para vocês, isso que a gente está falando não quer dizer que você vai ter esse sintoma, não. Mas quer que, se porventura você tiver, você já fica mais tranquilo de ter essa informação, né? De saber que pode acontecer e de buscar orientação, né, profissional. Então, fatores de risco para que existam alucinações na doença de Parkinson, e quando a gente fala nas alucinações, a gente diz, né, que a pessoa, por exemplo, vê uma coisa que não está lá, né, aquele conceito de que eu estou no ambiente, estou vendo uma coisa e a outra pessoa que está do meu lado diz que aquilo não existe, que não está acontecendo, né? Então, principalmente na doença de Parkinson, ela tem características de alucinação visual, né? Então, pode ser desde daquela sensação de vulto, né, que são as mais frequentes, que às vezes a pessoa tem essa sensação, como realmente uma alucinação mais formada, né, de bichos, né, de alguma coisa realmente que chega nessa pessoa, e que existem até algumas pessoas que tem tanta frequência, né, nessa presença de alucinações, que até já aprenderam a lidar com ela, né? Sabendo, não chega nem a ficar preocupado, porque diz assim, doutora, isso aqui eu sei que não é real e tá tudo bem, né? Doutora, uma dúvida. Essas alucinações, elas são algo da própria doença
ou dos medicamentos? Na maioria das vezes, Carol, a gente sabe que já existe um desequilíbrio, né, dopaminérgico e de outros neurotransmissores nas estruturas cerebrais, mas a gente sabe também que alguns medicamentos eles podem potenciar o aparecimento dessas alucinações. Então, às vezes, por exemplo, é preciso fazer um ajuste de dose, né, ou então é preciso inserir uma outra medicação que consiga equilibrar. É fundamental que o médico seja comunicado. Então, pode acontecer sim, em algumas situações, de algumas dosagens de medicação, certo? Mas o que é importante? É importante que a pessoa não se assuste e pare repentinamente de tomar o medicamento. Não, pelo contrário, né? O médico tem que ser comunicado para que eles façam um ajuste de dose. É importante a gente ficar bastante atento a essas alucinações, né? Se elas acontecerem com uma frequência muito grande, né? Se acontecerem várias vezes no mês. Então, é importantíssimo para a gente começar a investigar também, por exemplo, se essa pessoa não está tendo alteração de sono, se não está tendo uma dificuldade cognitiva um pouquinho mais acentuada. Então, acaba sendo fatores que a gente vai investigar se essa pessoa tem essas alucinações. Por isso que é importantíssimo relatar para a equipe de saúde, certo? Não se assustar, não achar que está ficando louco, que, né, que é um sintoma, é um sintoma como outro qualquer e que vai ser manejado, né? Doutora, o Judson entrou agora e colocou aqui que ele não tem alucinações, mas tem 3 dias que ele não dorme. Qual é o impacto disso? Nossa, tem 3 dias com insônia, né? Isso. O que é importante? Judson? Oi? O nome dele é Judson, isso. É importantíssimo a gente considerar aí vários contextos. O primeiro contexto é o contexto que nós estamos vivendo, né? Então, a gente não pode dizer, ai meu Deus, tudo que acontece na minha vida é por causa do Parkinson. A gente precisa investigar, né? É importantíssimo que você, notando esse aumento, né, essa permanência, 3 noites sem dormir, é importante você observar como é que está a sua rotina, como é que você está emocionalmente, se você está abalado por esse período, se você está se sentindo muito mais ansioso, se você está tendo condições de fazer uma boa higiene do sono, ou se existe alguma coisa que está impedindo de você ter uma higiene do sono adequada. Porque tentar entender um pouquinho, né, essa insônia. Se é algo relacionado a preocupações com o Parkinson, se é algo relacionado a preocupações com esse distanciamento, certo? Né, social. Mas o mais importante é tentar perceber, se você achar que é possível, fazer um diáriozinho de sono, tentando dizer, olha, eu tentei dormir, né, não consegui, estou acordado desde, sei lá, de 3 da manhã, ou então, eu nunca cheguei a dormir, não consigo dormir mesmo. E aí, se isso realmente permanecer, é importantíssimo procurar um médico. Porque a gente vai tentar entender, né? O médico vai tentar entender nessa investigação o que é que está causando essa insônia e qual vai ser a melhor forma para tratá-la, certo? Porque a alteração de sono, ela pode ser um sintoma, digamos assim, que não é exclusivo do Parkinson, certo? Mas que ela traz muitos prejuízos. A gente sabe muito bem como a gente fica quando a gente perde uma noite de sono, né? Então, a gente não consegue nem funcionar, não consegue nem pensar direito. Então, avalie 3, não é isso? Doutora. Então, é importantíssimo procurar uma orientação médica para esse caso. Doutora, eu sou uma pessoa que tenho, assim, distúrbio de sono, né? Eu tenho insônia e também, praticamente, todas as noites, eu digo que eu tenho pesadelos. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, e daí, se a gente tiver oportunidade, um pouco de uma característica que muitos parkinsonianos têm, que é compulsão, né? Sim, Carolina, é verdade. Era um tema que a gente poderia abordar, a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. É um outro sintoma não motor, né?
que são as alterações de sono que podem acontecer na doença de Parkinson, e muitas vezes elas passam despercebido, né? Porque a pessoa acha que é uma falta de sono normal, habitual, mas olha que interessante o que você falou, né? É um sono, a insônia, mas também um sono com muitos pesadelos, né? Então, pode existir sim um tipo específico de alteração do sono que vai cursar com pesadelos e também com possibilidades de movimentação, né? Noturna, a pessoa se movimenta, se agita, tem um sono agitado. Tem muitos casais, inclusive, que dizem, hoje apanhei da minha esposa ou do meu esposo, porque ele saiu esbofeteando todo mundo. Mas é assim, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, precisa ser orientado pelo profissional mesmo, porque pode acontecer, pode ser um sintoma não motor importante e a gente tem que cuidar sim. Então, sempre é importante levar para o profissional que está lhe acompanhando como um sintoma. Então, vamos seguir para a parte cognitiva. Isso. Então, vamos lá. A parte do humor, ela é um mundo, né? É muito vasta e acaba que é muito interessante. A gente acaba se atendo porque, quer queira, quer não, está sendo muito presente na nossa sociedade, né? Mas aí a gente precisa também ter muitíssima atenção quando a gente pensa na doença de Parkinson para o aspecto cognitivo, né? Para a cognição, certo? Então, o que é a cognição? A cognição, ela reúne vários processos mentais, né? Todo o nosso funcionamento mental, que vai fazer com que a gente consiga prestar atenção, aprender, se planejar. Então, inclui toda uma gama de funcionamento extremamente complexo, que faz com que nós funcionemos no nosso dia a dia, né? Sem ela, nós não iríamos conseguir sermos funcionais o suficiente. Então, quando a gente pensa no funcionamento cognitivo, a gente pode pensar que existe assim uma linha, existem várias possibilidades, pensando no Parkinson. Existem pessoas que, principalmente nos primeiros anos de diagnóstico e principalmente quando o diagnóstico é feito com uma idade mais jovem, né? As pessoas que são diagnosticadas com idade mais jovem, ela pode não sentir nenhuma dificuldade cognitiva específica, né? Ela vai mantendo o seu funcionamento cotidiano, vai tendo a sua rotina, né? Trabalha, gerencia a casa, a família, tudo normalmente, certo? Eventualmente, pode ser que a doença de Parkinson comece a cursar com algumas dificuldades cognitivas, certo? Não acontece o tempo inteiro com todas as pessoas, mas a gente observa que, com o passar dos anos, a pessoa vai tendo dificuldades cognitivas. E aí elas podem, por exemplo, ser leves, né? Ou elas podem apresentar já um grau de comprometimento um pouquinho maior, que vai começando aos poucos a caracterizar o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Que é hoje em dia, com o DSM-5, a gente chama transtorno neurocognitivo leve, que é quando existem quando essas dificuldades cognitivas já começam a aparecer por exemplo, na avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica ela é fundamental para caracterizar esse funcionamento cognitivo, né? E aí, a partir dessa avaliação, a partir dessas atividades e testes que a pessoa com Parkinson ela faz, a gente identifica que já existem dificuldades cognitivas que são um pouquinho mais expressivas, que começam a se apresentar nos testes, né? Ou então que a família começa a relatar de uma forma mais frequente. Então, a gente começa a caracterizar esse quadro, né, de comprometimento. Mas esse comprometimento ainda não afeta o que a gente chama de funcionalidade. A pessoa ela vai conseguindo manter a sua funcionalidade, né? Vai conseguindo
eventualmente pode apresentar alguma lentificação um pouco maior, não é? Mas vai conseguindo ter o seu dia a dia. E aí, numa linha seguinte, a gente continuando com esse comprometimento, se esse comprometimento se agravar, a gente vai constatar o aparecimento de um quadro demencial secundário à doença de Parkinson. E aí sim, esses déficits cognitivos eles já vão ser bem mais amplos, abrangentes, um pouco mais moderados e vão afetar a funcionalidade dessa pessoa de alguma forma. Então, a gente tem aí esses 3 perfis, digamos assim. E dentro de cada perfil, doutor, os exemplos que a gente poderia dar, por exemplo, no primeiro seria esquecimento, desorganização. Como a senhora poderia dar exemplos dentro desses perfis que a senhora falou? Claro, com certeza. Vamos, pensando no nosso funcionamento cognitivo, a gente separa esse nosso funcionamento em algumas funções, né? E temos algumas funções cognitivas. Temos, por exemplo, a atenção, os diferentes tipos de memória, né? Uma gama de domínios que são englobados no termo funções executivas. Então, quando a gente pensa na doença de Parkinson, o que é percebido, né? As principais dificuldades cognitivas que começam a aparecer, inclusive nesse quadro leve, é a dificuldade de atenção, certo? Dificuldades no funcionamento executivo. O que é isso? Dificuldade no funcionamento executivo é quando eu, por exemplo, posso ter dificuldade de velocidade de reação, ou seja, eu fico mais lento, né? Ou então que eu tenha dificuldade de planejar uma atividade e conseguir seguir essa atividade até o final. Ou então que eu tenha uma capacidade de controlar, seja impulsos, seja, por exemplo, controlar a minha atenção para que eu consiga focar naquilo que é importante. Então, o funcionamento executivo, ele interfere em vários processos cognitivos diferentes. Inclusive, em algumas queixas de memória que as pessoas colocam que pode acontecer também, certo? E daqui a pouquinho eu vou explicar melhor por quê. O outro déficit, né, a outra dificuldade que pode acontecer com uma frequência maior são as dificuldades de visoespacialidade, certo? Essa noção de distância, noção de um desenho, de conseguir realizar um desenho de uma forma com os espaços adequados. Então, uma noção visoespacial. Eu tenho essa noção de, por exemplo, eu estou dirigindo e eu preciso manter uma distância correta do carro da frente. E aí pode ser que eu tenha uma lentificação de identificar essa noção visoespacial, certo? Então, é algo que pode estar presente. Então, é atenção, funções executivas e visoespacialidade. Só que aí existem outras dificuldades que podem vir aparecendo. Por exemplo, as dificuldades de recordar algumas informações, né? Que aí já passa para uma dificuldade mais de memória. Só que é uma dificuldade, por exemplo, de memória bem diferente, por exemplo, de um quadro de Alzheimer, certo? Porque a pessoa que tem o Parkinson, ela pode ter uma dificuldade de memória que a gente chama de resgatar a informação, né? Não é uma dificuldade de gravar, ela tem a informação lá no sistema, né, funcionando. Uhum. Mas é uma dificuldade de acessar essa informação. Então, muitas vezes ela consegue lembrar um bom tempo depois, ou consegue com uma pista, ou com alguma dica recordar. Então, é uma diferença, né, de perfil quando a gente pensa em dificuldade de memória. E também pode acontecer dificuldades de linguagem, mas que também estão muito relacionadas ao funcionamento executivo, certo? Então, quando a gente pensa na dificuldade de encontrar palavras, ou então na dificuldade de articular frases ou articular ideias, a gente percebe que muitas vezes não é uma dificuldade de linguagem pura, né? Que é o que a gente chama de dificuldade de linguagem pura, mas é uma dificuldade que ela vem acompanhada dessa lentificação, dessa dificuldade de acessar os conteúdos,
da nossa memória semântica. Então, acaba sendo uma inter-relação entre funções cognitivas, certo? A gente começa a ver, por exemplo, um comprometimento de córtex frontal, digamos assim, quando a gente pensa em funções executivas, né, de uma forma mais evidente, e aí, à medida que esse comprometimento vai passando para outras áreas temporoparietais, aí a gente começa a ver dificuldades visoespaciais, dificuldades de memória semântica, de recuperação de conteúdos semânticos, que também podem acontecer. A gente quando a gente pensa o que é uma dificuldade leve? Uma dificuldade leve é quando a gente, de vez em quando, a gente tem essa falha, né? É algo que acontece no cotidiano com qualquer pessoa e a gente vai tendo uma dificuldade leve. O que é que chama a atenção quando a gente pensa no Parkinson? É que essa dificuldade leve, ela vai estar muito mais associada a esse componente de atenção e essa componente de funcionamento executivo e de visoespacialidade, certo? Quando a gente começa Doutora, Perdão, pode dizer, Dani. Vou fazer, porque aqui a gente já está completando quase 1 hora de live e tem muita coisa ainda para falar. Eu queria só, porque você abordou esse assunto que é complexo, envolve várias coisas, então assim, para não causar pânico, que eu já entrei em pânico, que eu já sinto tudo isso daí, eu falei assim, nossa, tô demente já. A minha pergunta a minha pergunta são 3 em 1, tá? Ó, foi 3 em 1, a bagunça que eu tô fazendo. Teste neuropsicológico. Qual a frequência que tem que ser feito? Porque eu não vejo ninguém comentando que faz esse teste neuropsicológico de acompanhamento, por exemplo. É necessário fazer com frequência ou não? Isso avalia tanto a cognição, memória, enfim, o que avalia nesse teste neuropsicológico? Como pode ser prevenido esse comprometimento? E se já começou a acontecer, se tem alguma forma de frear? Uhum. Então, vamos lá. Primeira parte, né? O exame, que é a avaliação neuropsicológica, ele leva, né, nós fazemos uso de testes, de entrevistas, de questionários, é uma avaliação bem complexa. E aí, a frequência, ela realmente vai depender do quadro clínico de cada pessoa. Então, eu posso dizer assim, existe um proforma de que daqui a 1 ano você vai ter que repetir. Não, na maioria das vezes vai depender muito da história dos sintomas. Sejam eles motores, sejam eles cognitivos, sejam eles do humor, certo? Porque muitas vezes a gente pode utilizar essa avaliação para traçar um perfil no começo do quadro, digamos assim, né? Então, a gente faz toda aquela avaliação e já tem uma linha de base para avaliar a pessoa com ela própria, o que é extremamente importante. Se fosse o possível, seria o ideal, né? Que a gente tivesse essa primeira avaliação. E aí nós temos avaliações de acompanhamento sempre que a gente precisa, por exemplo, identificar se uma terapêutica está sendo eficaz ou se ela está trazendo algum prejuízo cognitivo, né? A gente sabe que algumas terapêuticas podem influenciar a cognição, né? Alguns medicamentos. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento. É importante fazer o acompanhamento se você está passando por algum tratamento ou você vai se candidatar à cirurgia de DBS. É muito importante, faz parte do protocolo de avaliação, certo? Tanto fazer uma pré, como fazer uma pós, para a gente comparar. E aí, muitas vezes, a gente pode fazer avaliação de segmento, porque, eventualmente, essa pessoa que tem o Parkinson tá notando que está tendo umas dificuldades cognitivas. E aí a gente precisa investigar essa dificuldade para poder perceber, inclusive, se essa pessoa está com o comprometimento cognitivo leve, né? O transtorno neurocognitivo leve. Para que a gente possa tomar ações de prevenção, né? Para retardar esses sintomas. E aí eu já entro na sua outra pergunta, né? O que a gente pode fazer para, no mínimo, retardar, né? A gente tem que manter um nível de atividade mental. A gente precisa manter hábitos de estímulo para o nosso cérebro, né? Independentemente de ter a doença de Parkinson, a gente tem que ainda investir muito, muito mais. Porque precisa aprender coisas novas, precisa sair da zona de conforto, precisa fazer leituras, né? Precisa participar de projetos maravilhosos como esses, né? Que vocês orientam e que
é um extremo esforço cognitivo que vocês estão fazendo, então isso está trabalhando a mente de vocês, né? Vocês pensaram em soluções, aprenderam toda a parte de fazer lives, movimentam, fazem tudo. Então, é um esforço cognitivo considerável. Então, vocês estão trabalhando a mente, né? Então, é preciso estar sempre considerando que quanto mais eu estimulo minha mente, mais eu estou facilitando, mais eu estou ajudando a minha mente a ter uma reserva cognitiva para lidar com essas dificuldades que, porventura, possam surgir no meu caminho, certo? O que é que normalmente eu faço em acompanhamento com as pessoas, né? Com as pessoas portadoras de Parkinson? A gente faz sessões de reabilitação, sessões de estimulação neuropsicológica. Também é uma técnica terapêutica, que ela não é medicamentosa. Então, são sessões de acompanhamento em que nós nos encontramos semanalmente e aí, a partir disso, nós vamos estimular a cognição de uma forma mais estruturada. Por exemplo, a gente tem atividade no nosso dia a dia que estimulam a nossa cognição, não é? A gente faz muita coisa no nosso dia a dia que estimula a nossa mente. Mas aí, quando a gente está numa sessão de estimulação... Ai, perdão, desculpa. Dá um quando a exemplo gente está numa estimulação, isso é estruturado, é um plano terapêutico, para que a gente possa, pelo menos, retardar essas dificuldades. Mas em casa, que tipo de coisa que a gente faz que pode ajudar? Em casa? Em casa, nós já estamos passando por um grande teste da nossa cognição, que é estarmos em casa o tempo todo, né? Então, uma das formas é a gente tentar reinventar. A gente tem que seguir uma rotina, né? É importantíssimo a gente ter a nossa rotina em casa. Mas, por exemplo, não está conseguindo fazer a atividade física que fazia na academia. Então, vou criar uma nova maneira de fazer essa atividade física em casa. Isso já estimula esse nosso funcionamento executivo, a nossa flexibilidade cognitiva, de pensar fora da caixa, pensar de uma maneira diferente, que a gente sempre fez de um jeito, certo? Doutora. Muitos aplicativos também que TikTok. você pode, né, ter no seu tablet, no seu celular, que alguns estimulam bastante velocidade de reação, né, memória. Enrolar o fio do fone no lápis também ajuda, né? Tem uma pergunta. Doutora, o que é reserva cognitiva que você mencionou? Muito bem, é uma ótima pergunta, Carolina. É assim, a reserva cognitiva, ela é um conceito que a gente traz muito quando a gente pensa no processo de envelhecer, né? Estamos todos envelhecendo desde o momento em que nascemos, né? Só que aí a gente acaba se preocupando um pouco mais com isso quando a gente já está envelhecido, já está idoso. Mas a gente precisa ter a nossa reserva desde sempre. O que é isso? A nossa reserva é como se fosse uma mala que a gente vai colocando todas as nossas experiências, todos os nossos aprendizados, tudo aquilo que a gente vai acumulando de conhecimento, seja conhecimento de mundo, seja de línguas, né, de idiomas que se você gosta, seja de resolver problemas, de se colocar em situações de imprevisto para você resolver, tomar à frente de assuntos, de coisas. Então, todas essas experiências do nosso dia a dia, quanto mais a gente se estimula, por exemplo, sei lá, eu me aposentei e vou começar agora uma faculdade nova, né? Que é algo extremamente desafiador, digamos assim. Então, tudo que a gente vai fazendo a nossa mente trabalhar, a gente vai enchendo essa malinha, digamos assim, com coisas boas, com coisas que a gente está lá, no fundo, trabalhando os nossos neurônios. Fazendo com que esses nossos neurotransmissores, eles estejam lá, né, trabalhando. E aí, quando a gente, por exemplo, sofre alguma dificuldade, por exemplo, o próprio Parkinson, que tem uma degeneração, ou um AVC, ou um processo demencial, né? Coisas que o cérebro sofre, digamos assim, né? Essa reserva cognitiva é como se ela fosse sustentando, né, as nossas capacidades por mais tempo. Imagine que você tem pouca reserva cognitiva, né? Que você estudou pouco, que você nunca fez muita coisa, que você, né, teve uma vida muito monótona, parada. Então, se você sofre, por exemplo, um AVC ou tem uma doença de Parkinson, vai ser muito mais difícil para o seu cérebro lidar com essa dificuldade e encontrar estratégias de adaptação.
para outras áreas do cérebro, por exemplo, a assumirem funções, digamos assim. Então, é a nossa malinha que a gente tem que deixar sempre cheia no decorrer da vida, o tempo todo. Para poder, quando acontecer alguma coisa, até o próprio envelhecimento mesmo, né, que a gente sabe que traz alguns processos degenerativos, a gente ter essa nossa reserva. Por isso que é uma reserva, né? A gente vai usar. Já que eu sou o mediador, que a Daniele me deu essa função, se a senhora abordou tudo da área cognitiva, que eu acho que tem abordado, em relação, né, à parte da doença de Parkinson em relação aos relacionamentos, quer seja conjugal, paterno, profissional e social. O que a doença influencia na parte de relacionamento? Muito importante, Fábio. É por isso que a gente tem que ter um mediador, senão a gente ficava conversando aqui até amanhã. Só lembrando que as perguntas vão ficar para o final, tá, gente? Aí, depois que a doutora Geisa terminar de falar, a gente metralha ela com muitas perguntas. Então, o que é importante? É a gente colocar que como é o relacionamento por causa da doença de Parkinson. Não, a gente tem que entender que como é esse relacionamento, seja com o esposo, filhos, pais, tendo essa questão, considerando, digamos assim, né, esses sintomas, considerando esses aspectos de humor e cognitivos, né? Como isso se incorpora nesse contexto. Então, a gente em nenhum momento aqui vai falar de causa e efeito, né? O problema de relacionamento que eu tenho foi por causa do Parkinson. Não, é importante a gente tentar entender que existem vários fatores que interferem no relacionamento com qualquer pessoa. Então, existe uma infinidade de fatores que a gente precisa considerar nesse relacionamento, e quando a gente pensa numa doença crônica, isso também é um fator que a gente precisa considerar no relacionamento, certo? Então, ponto importante. Importante também é a gente perceber que quando a família, né, ela passa junta por um processo de diagnóstico daquela pessoa que ficou, né, que foi diagnosticada com a doença de Parkinson, é fundamental, né, fundamental mesmo, essa posição de apoio, né? Já é tão difícil para a pessoa que descobre o diagnóstico, né? A família, ela também vai ter esse tempo, digamos assim, para elaborar essa notícia, né? Então, pode ser que os familiares passem por um tempo de negação também, como a pessoa que tem a doença de Parkinson pode passar também por um período de negação. Então, é normal, pode acontecer sim, certo? Agora, o que é importante? É importante que essa família se cerque, né? Seja de profissionais, sejam de outras pessoas, de amigos ou de outros familiares, que ajudem a ultrapassar esse baque inicial da notícia do diagnóstico, né? Para poder, tanto a pessoa que tem o Parkinson, como as pessoas que estão à volta dela no núcleo familiar, consigam perceber o que é possível de fazer naquele momento e como vai ser essa caminhada juntos, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em parceria de cuidado, né, a parceria, ela só acontece numa relação. Então, eu cuido de você e você cuida de mim, né? Seja eu filho, pai, marido, esposo, né? Em qualquer circunstância de contexto de família, né? E essa relação, ela precisa ser pautada pela afetividade, né? Que um vai ter pelo outro, pelo respeito e também pela comunicação. Muitas vezes o que acontece são as dificuldades de comunicação, né? Muitas vezes a gente pensa que está subentendido, né? E aí não está, ou então a pessoa tem dificuldade de se colocar no seu lugar e não faz a mínima ideia do que você está passando, e aí você não consegue comunicar isso para ela.
ou ela não está preparada para ouvir isso, e aí vem um processo de autoconhecimento, né, que precisa acontecer para poder essa pessoa, né, estar preparada ou não para esse cuidado, essa relação de cuidado acontecer, né? Então, é preciso também considerar que, em alguns momentos, existem alguns sintomas da doença de Parkinson que podem ser complicadores dessa relação, né? Seja, por exemplo, aqueles sintomas que eu falei de isolamento, né? Da vergonha que a pessoa com Parkinson sente para sair, para interagir, para ir para a rua. Isso muitas vezes afeta, né, um relacionamento. Seja, por exemplo, alguns comportamentos que a gente fala que acontecem num perfil hiperdopaminérgico, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma dosagem muito grande de dopamina, principalmente por causa da medicação, então ela pode apresentar comportamentos inconvenientes, né? Uma liberação, uma dificuldade de impulsos. Então, é aí que a gente tem, por exemplo, alguns comportamentos que podem ser associados a compras compulsivas, tudo isso. Então, se acontece da pessoa ter esse tipo de sintoma, isso também é um grande complicador, né? Nessa interação familiar, um desgaste se coloca, certo? Então, a gente tem que ver que alguns sintomas, eles podem ser complicadores nessa relação. Mas eles não são os únicos, porque aí existe uma relação de duas pessoas. Não existe uma relação da pessoa que tem Parkinson com uma pessoa que não tem, somente isso, né? A relação é muito maior do que esse diagnóstico. O que acontece é que com o diagnóstico, esses desafios, eles acabam aumentando mais. Porque quando a gente pensa em qualquer doença crônica, né, que precisa de acompanhamento, que precisa de parceria, essa relação ela tem que ser bem mais fortalecida. Então, o que é importante? É importante perceber que vão existir estágios de cuidado, né? Então, inicialmente, se a pessoa não precisa, se não demanda de tanta ajuda para fazer as coisas, né? Se ela tem a sua independência, então o familiar precisa estimular essa autonomia da pessoa que tem a doença de Parkinson. Então, ela vai fazer o que ela consegue fazer, ela vai manter a sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia. Não pode ser tratado como uma pessoa incapaz, certo? Ponto 1, né? Essa é a primeira etapa, digamos assim, do estágio de cuidado. À medida em que a pessoa que tem o Parkinson exige mais cuidados, aí vem a grande parceria, né? Porque o cuidar é extremamente engrandecedor, né? Eu acredito que nós nos tornamos pessoas melhores quando cuidamos do outro. E somos pessoas de relação, então vivemos na relação, né? Na relação com a outra pessoa. Então, esse cuidar, ele é engrandecedor, como eu estava falando, mas ele pode ser também extremamente desgastante. Então, quando uma pessoa que tem Parkinson exige mais cuidados, né, seja por causa das dificuldades motoras, que podem ser muito incapacitantes no dia a dia, seja por dificuldades do humor, seja por dificuldades cognitivas, esse cuidado ele pode precisar ser aumentado. Então, é preciso que esse núcleo, né, familiar, principalmente, ele tenha apoios, ele não passe por tudo isso sozinho. Então, é aí que é fundamental buscar outras famílias que passam por situações semelhantes, buscar por grupos como esse, em que a gente pode dividir as experiências, dividir o que é que funcionou, ou então o que é que eu estou sentindo. Você sente isso também? De que forma a gente conseguiria resolver, né? De que forma a gente pode ajudar você? Então, esse tipo de grupo é muito importante, não só para a pessoa que tem o Parkinson, mas também para a família, certo? E buscar informação, né? É fundamental a gente se informar de como são os sintomas, o que é que eu posso esperar, o que é que eu posso fazer. Por exemplo,
sabendo que existe esse tipo de estimulação, né? Eu já posso tentar perguntar se serve para o meu caso, se é algo possível de fazer, ou então se existe uma forma de tratamento que, né, aparece, neuromodulação ou algo semelhante. Procurar saber para poder saber se isso é adequado para o tratamento do seu caso, né? E isso, o mais interessante é que seja feito em família, com as pessoas com quem a gente tem relacionamento, que todas as pessoas que estão com a gente busquem com a gente, não é isso? Que todo mundo queira saber junto para melhorar a qualidade de vida. A informação, né? Informação é muito importante. Informação é fundamental. Doutora. E aí, sabendo que é uma jornada única, assim, cada família, cada casal, cada relacionamento vai vivenciar isso de uma forma diferente. Né? Então, é muito importante a gente ter isso, ser empático com aquela outra família que está passando por isso, que não está passando do mesmo jeito que a minha família, e se por algum acaso for necessário, procurar ajuda profissional. Ninguém é menos forte, ninguém é incapaz, né, por procurar um psicólogo, procurar um médico. É um processo de muita exigência, né, exigência emocional, exigência da relação, né? Isso faz com que os laços se fortaleçam, mas também não é uma estrada fácil de trilhar. Então, a partir da psicologia e da neuropsicologia também, a gente pode ajudar trazendo estratégias de enfrentamento, né, dessas situações, estratégias que a gente possa pensar em como lidar melhor com isso, para a minha saúde, para a minha qualidade de vida e para a saúde das minhas relações, das pessoas que estão comigo. E, em última instância, também auxiliar nesse processo de autoconhecimento e de resiliência, que toda essa família vai precisar passar junto com a pessoa que tem o Parkinson. Doutora, uma coisa, até agora falou-se muito sobre o paciente em si, né? O que ele precisa fazer, o que acontece, mas o familiar não só acompanhar na questão do conhecimento, de obter informação, mas também ter um acompanhamento. Porque eu vejo muita gente, muitos pacientes reclamando de familiar, companheiro, enfim, ou filho, pai ou mãe, enfim, que não consegue lidar com o fato da pessoa, né, do seu paciente ter a doença e de lidar com isso, não sabe lidar, tratar mal, com a avançada da doença, com os sintomas surgindo ao longo da progressão, isso acaba sendo muito complicado e difícil, tanto para quem tem a doença como para quem lida com essa pessoa. E aí, o que a gente vê é só paciente se tratando, mas não familiar e nem cuidador. Uhum. Perfeito, Dani. Quando a gente fala assim na parceria de cuidado, a gente sabe que a gente está falando da pessoa que tem o Parkinson e da pessoa que acompanha, da pessoa que está lá nessa jornada junto, o familiar ou a pessoa que está exercendo o cuidado naquele momento. Então, a partir do momento em que esse estágio de cuidado ele vai avançando e a pessoa que tem a doença vai necessitando cada vez mais de cuidado, então essa rede, seja de familiares, né, seja de um cuidador, digamos assim, né, formal também, né, tem que ser estabelecida, o familiar ele tem que buscar esse acompanhamento, tem que ter essa busca ativa de se informar e de estar também nesse processo com o paciente, né, com a pessoa que tem o Parkinson, mas também precisa, quando eu falei assim, conversar com outras famílias, estar dentro de projetos como esse, o tempo todo eu falei a pessoa com a doença de Parkinson e o familiar. Então, o tempo todo na minha fala... falar assim, desculpa te interromper, mas assim, não é querendo dizer que a senhora não falou, mas assim, dar ênfase mais no tratamento do paciente. E aí tem pessoas que falam, quando você fala que precisa acompanhar, elas não aceitam. Elas têm a dificuldade, não, mas eu não estou doente, mas vive a doença, né, com o paciente. Pode não ter os sintomas, mas acaba vivenciando todo o processo, todas as dificuldades, todos os desafios e acaba jogando, às vezes, a culpa nesse paciente, como se ele tivesse culpa de ter a doença e de estar prejudicando, de uma certa forma, a vida dessa pessoa que acompanha ou que cuida. Sim, verdade.
o cuidar, ele é muito, né? Precisa realmente ter um comprometimento. Então, se a gente tem um familiar que está doente, a família também, né, vai adoecer. É uma doença que vai afetar todos os membros que estão interagindo com esses sintomas e com essa situação de uma doença crônica, né, degenerativa. Então, é fundamental que esse familiar, assim, se coloque nesse lugar, né, nesse lugar de acompanhar, de ter essa percepção de que é necessário. Vão existir alguns momentos em que precisar também de estar em situações de cuidado, de autocuidado, né? Porque a partir do momento em que a gente busca, por exemplo, grupos de apoio para familiares, né? É uma oportunidade que esse familiar também tem de colocar esses sentimentos, de colocar essas frustrações e de dividir essas experiências para que ele saia fortalecido, né, depois desse grupo e consiga exercer um cuidar melhor, né, um cuidar com mais respeito. Então, dividir as experiências com outras pessoas que cuidam é também muito benéfico, né? E quando a gente estava falando também em ajuda profissional, muitas vezes é necessário que exista uma terapia do próprio familiar, né? E sendo o ideal que exista, em alguns casos, uma terapia familiar, né? A terapia que inclua a família, essa atmosfera, tudo que eles estão vivenciando, todas as dores, todos os sentimentos. Porque, assim, é importante que a gente não negue, que vamos passar por situações difíceis, vamos passar por situações de desgaste, né? Vamos passar pelo o que é o cuidar, né? O cuidar tem essa característica, mas que a gente, através desse autoconhecimento, né? Desse autocuidado, desse exercício, né? De paciência, que às vezes é tão difícil, mas que é necessário, né? A gente vai se tornando melhores nessa relação. Dani, tá dando retorno. É o áudio da Sandra. Não, a Sandra tá assim, tá com o microfone cortado. Então, são muitos desafios, né? Imagina que a relação, né, uma relação já é desafiadora em vários aspectos. E aí, se nós colocarmos essa situação de cuidado, como a gente comentou, isso também se torna um grande desafio, mas é importante a família, a pessoa que tem o Parkinson perceber que eles não estão sozinhos, que eles podem procurar ajuda, que eles podem procurar apoio, eles podem procurar apoio em organizações como a Vibrar, podem procurar apoio em equipes multidisciplinares, né? Atualmente a gente faz, por exemplo, acompanhamento de várias famílias e a gente acaba abraçando todo mundo, né? A gente não faz a reabilitação só da pessoa que tem a doença de Parkinson, não. A gente engloba, abraça todos que estão com ele, né? Então, existem momentos de autocuidado do cuidador, né? Da pessoa que cuida, o que acaba sendo fundamental para que todos mantenham uma saúde mental nesse contexto, né? E consigam cuidar melhor um do outro, né? Sim, claro. Tem até um comentário da Rosinha aqui, que ela colocou: eu não aceito essa doença com meu marido, estou com psicóloga para ajudar. Exato. Isso é frequente? A psicoterapia é muito importante. A psicoterapia é muito importante nesse processo, muito importante. É frequente. Cada vez mais as pessoas também estão se abrindo para essa possibilidade, né? Porque, infelizmente, existia um preconceito muito grande com o processo de psicoterapia, e atualmente as pessoas estão percebendo que sim, eu posso, eu preciso, é algo que vai me fazer melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que cuida melhor e ser uma pessoa melhor para mim mesma, né? Então, o processo de psicoterapia é muito importante. E auxilia, como a gente estava comentando, nessas estratégias de conseguir ser mais resiliente, de conseguir enfrentar essas dificuldades que vão aparecer no caminho. E, em última instância, de se autoconhecer, porque a partir do momento em que eu me conheço melhor, né,
eu vou conseguir também compreender o outro melhor. E aí, nesse processo de aceitação da doença e também no processo de aceitação dos sintomas que vão, né, ocorrer com o passar dos anos, isso é muito importante. Que bom, fico feliz por ela. Só um detalhe que eu acho que é bom ressaltar, porque muitas vezes as pessoas, tanto o paciente quanto o familiar, eles não têm recurso financeiro para pagar que seja uma sessão com psicólogo. Para isso, existem os centros de atenção psicossocial nos municípios do Brasil afora. Estou certo ou estou errado, doutor? Tá certo, sim, tá certo, sim. Além disso, além dos centros, também existem as clínicas escola, normalmente associadas às faculdades de psicologia, né? Também é uma outra forma das pessoas acessarem esse tipo de atendimento. Então, se informa na sua cidade, né? Se a universidade dispõe de uma clínica de psicologia que possa fazer o atendimento. Atualmente, nesse contexto, Fábio, de distanciamento, que a gente sabe que a saúde mental está, né, gritando por urgência, né, de ser cuidada, né? A gente tem vários profissionais que estão atendendo online, muitas vezes com um custo de bem social, com valores bem, né, acessíveis para as pessoas que precisam. E uma outra coisa também é que existem várias linhas de atendimento em cada estado, eu acredito que no de vocês também deve existir, que são linhas de plantão psicológico, né? Para que essa pessoa, numa procura mais pontual, né, que ela está precisando daquele auxílio naquele momento, principalmente nesse contexto de pandemia, que a gente sabe que o adoecimento, né, mental pode aumentar, então existem várias linhas que a pessoa pode recorrer. Inclusive, o Instituto Santos Dumont tem uma linha de plantão aberto, né? Aberto para todos, para a comunidade. Então, todos os psicólogos, eles têm uma escala de plantão e a pessoa pode ligar dentro daquele horário, não precisa agendar. Então, é um plantão psicológico. Do mesmo jeito, com certeza devem existir iniciativas, né, no seu estado. Então, procurar saber, com certeza, para poder ter acesso a esse tipo de serviço, a essa possibilidade de tratamento. É fundamental que a gente veja que isso não é tão distante, que não é para rico e que não é para doido, né? Cada vez mais a gente preconceito percebe. É muito grande ainda. O preconceito, médico de louco. Médico de louco. É verdade. Então, cada vez mais as pessoas estão percebendo que é possível, e se você precisa, procure. A senhora atende por está fazendo teleatendimento, que agora está autorizado, né, por causa desse período de pandemia? Eu estou fazendo teleatendimento em neuropsicologia, atualmente, da parte, né, em alguns aspectos das avaliações, neuropsis, e também nas sessões de estimulação. As sessões de estimulação têm sido muito, muito interessantes. As pessoas têm tido uma adesão bem interessante. Porque, apesar de ser online, é completamente possível o vínculo, a relação, a atividade de estímulo. Então, tem sido um momento de atendimentos online e as pessoas estão reconhecendo como uma alternativa bem válida. A gente sabe que é bem melhor do que interromper, né? Por isso que, imagina, passar tanto tempo, meses, sem fazer uma estimulação, né? Sem estar tratando daquilo que é sintoma para você e que vai piorar. Então, a gente busca essas alternativas e tem sido muito legal a aceitação. Está sendo muito bom. Inclusive, por exemplo, a gente busca formas novas de agir, né? De atuar. Nós temos lá na clínica do Parkinson, nós temos encontros semanais por WhatsApp. Legal. Então a gente traz temas, né? Trazemos vídeos com exercícios para aquele grupo, que a gente já conhece o perfil, né, de fisioterapêutico do grupo, então mandamos os exercícios para eles fazemos estimulação cognitiva, trazemos informações de educação em saúde, né? Para que eles ajudem a orientar a rotina, tudo isso. Então, a gente está conseguindo manter um atendimento remoto. Tá todo mundo morrendo de saudade dos encontros presenciais, né? A gente não vê a hora que tudo isso, né, se
volte a essas nossas rotinas tão prazerosas, mas enquanto isso não acontece, a gente vai buscando essas alternativas. Então, tanto os familiares como as pessoas que têm Parkinson participam do grupo semanalmente. Bacana. Certo. Sandra quer falar alguma coisa? Ela levantou o dedo. Toda, tá? Não tem mais fazer a diferença. Repete, Sandra, por favor. Importância do neuropsicólogo. A importância do neuropsicólogo, me parece na cirurgia, DBS. Acho que ela perguntou qual o papel do neuropsicólogo na cirurgia de DBS. Foi isso, Sandra? Eu entendi a importância do neuropsicólogo. Importância, é isso. Mas foi especificamente na cirurgia de DBS? Hã? Sim, para quem vai fazer cirurgia, para quem vai fazer cirurgia, assim, por que é tão importante acompanhamento? Com certeza, é muito importante mesmo. A avaliação neuropsicológica faz parte do protocolo, certo? Pré-cirúrgico. Então, quando a pessoa ela vai no seu médico, né? E aí pode ser o neurologista clínico ou o neurocirurgião. E aí a cirurgia começa a ser cogitada como um tratamento, né? Um tratamento de intervenção. A gente vai ver se esse caso vai ser orientado para avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque, dependendo de alguns resultados, não só da avaliação neuropsicológica em termos de cognição, mas também em termos de investigação de humor, certo? A gente pode tentar perceber se essa cirurgia vai valer a pena, certo? Por quê? Porque a cirurgia ela é focada no tratamento de alguns sintomas motores, né? Então, ponto 1, o médico já faz essa investigação se os sintomas motores daquela pessoa vão se beneficiar com a cirurgia. A gente sabe que não são todos os tipos de sintomas motores que se beneficiam com a cirurgia. E aí, a gente vai investigar aspectos cognitivos. Primeiro ponto, para quê? Para a gente perceber se essa pessoa não tem dificuldades cognitivas relevantes, certo? Que possam ser potencialmente pioradas com essa cirurgia. Então, se uma pessoa tem um perfil de um comprometimento cognitivo, que seja o suficiente, né, para aparecer nos testes e preocupar esse neuropsicólogo, essa cirurgia precisa ser muito bem pensada, porque alguns aspectos da cognição, se a pessoa já tem déficit, podem ser piorados. E aí o tiro vai sair pela culatra, porque você vai tratar sintomas motores, mas você vai piorar de uma forma significativa aspectos cognitivos, certo? Então, a cirurgia, ela é sempre colocada na balança. Ela tem que trazer o máximo de benefício para aquela pessoa. Então, se eu tenho um prejuízo grande em uma área, então ela não vai valer a pena ser feita, certo? Um outro aspecto também é se alguns sintomas de humor específico também podem ser piorados, digamos assim, também, dependendo do tipo de cirurgia. Então, é muito importante a gente perceber esse perfil de humor, até inclusive para a escolha do que a gente chama de alvos, né? Onde esse DBS vai ser implantado no cérebro, porque isso vai variar também de acordo com isso, com essas informações. E aí, uma coisa super importante também é que se a pessoa tiver todos os critérios, se for colocado na balança, que essa cirurgia vai ser benéfica, né, que vai trazer qualidade de vida no controle dessas disfunções motoras, então ele faz a cirurgia. E aí, passado algum tempo, dependendo, a gente tem um protocolo, né, a ser seguido depois de algum tempo de cirurgia, essa avaliação ela é repetida para que a gente consiga perceber como foi que esse cérebro reagiu em termos de funcionamento cognitivo após a implantação do DBS, certo? E também se aconteceu alguma alteração nesse humor.
associada à cirurgia de DBS. Então, hoje em dia já faz parte dos protocolos de cirurgia, é algo muito importante. E pode, inclusive, ser feita essa avaliação de acompanhamento por muito tempo, né? 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, para ir verificando esses efeitos a longo prazo do DBS. Tá bom, Fábio, doutora. com você. Dani, bom, Pergunta. 1h40 de live. Mas a gente tem que fazer algumas perguntas, porque o pessoal colocou aí. A gente teve o começo meio, né, tumultuado. Acho que, não sei se os primeiros 15, 20 minutos, né, teve uma dificuldade de comunicação, né? Eu queria agradecer a Clenilda por ajudar aí a gente em responder algumas perguntas que o pessoal estava postando. Obrigada, Clenilda. E dá para dar uma passada aí com algumas perguntas, com alguns comentários? No início, eu lembro que o pessoal estava falando muito de ansiedade, que tem ansiedade, que isso afeta nos sintomas motores, isso é comum, né? A maioria sente também. E depressão antes do diagnóstico, que a doutora também comentou. Então, acho que ficou claro em relação a isso, né, doutora? Tá, tem algumas perguntas e alguns comentários, tá? Isso, seleciona alguns aí para nós, aí depois a gente faz um rastreio, e aí a gente, doutora, você pode depois esclarecer para a gente? Claro, com certeza. Eu só não tenho... tá aqui, né, a da live. Eu não estava acompanhando os comentários, gente, então o que vocês acharem importante... Assim, eu não estava acompanhando, não estava conseguindo acompanhar, né? Falando, eu não estava conseguindo acompanhar a quantidade de comentários. Eu fico feliz que muita gente tenha sentido a vontade para contribuir, para, né, para falar as dúvidas. Sim. Que legal. Então, nós podemos fazer assim, a gente seleciona as perguntas, a gente remete para a senhora responde para nós, e aí, geralmente, a gente está fazendo, após 4, 5 lives, uma live de respostas às perguntas das lives anteriores. Legal. Muita pergunta. Isso. Tudo bem. Fiquem à vontade para fazer como acharem melhor. Viu? Mas se quiser passar alguma aí, Fábio, por favor. Você achou alguma? Anotou alguma aí que você achou interessante? Uma coisa que eu tenho percebido, doutora, não sei se você tem acompanhado isso também, desde que eu recebi o diagnóstico até hoje, aumentou muito o número de pessoas que eu conhecia já desde o início que se separaram, né? Pessoas com Parkinson, diagnóstico de Parkinson precoce. Isso é comum mesmo ou é algo assim, de repente foi no grupo que eu estou inserida, enfim, não sei. Uhum. Vamos pensar um pouquinho numa lógica que é assim, quando uma mulher fica grávida, parece que ela vê grávida em todo lado, assim, né? Parece que salta aos olhos, né? Meu Deus, tem tanta gente, né, grávida no mesmo tempo que eu e tudo, porque é algo que chama a atenção. É algo que a atenção dela vai estar bastante focada, ela vai se identificar com aquilo e às vezes acaba realmente saltando aos olhos. O que a gente tem percebido? Que não sei, eu não sei exatamente há quantos anos você se separou, mas tem aumentado a incidência de separações na nossa faixa de idade, de uma forma geral, quando a gente se remete a gerações anteriores, por exemplo, como a dos nossos pais e dos nossos avós, certo? Uhum. Então, é algo que a gente percebe dessa nossa sociedade, né? É algo até que a gente pode conversar em outro momento depois, porque é um conceito de sociedade que tem relacionamentos líquidos, né? São relacionamentos... Na saúde, mas não na doença, né? Exatamente. Então, na menor dificuldade, na menor contrariedade, naquele momento que precisa essa relação ser fortalecida, né? Infelizmente, a relação não dá conta. E aí a gente percebe isso em situações de adoecimento e em outras circunstâncias. Que só a gente parar um pouco para pensar nos casais que a gente conhece, né, que são mais ou menos da nossa faixa etária, e como isso tem, né, se apresentado com uma frequência maior do que nas gerações anteriores, né? Então, quando a gente pensa numa situação de adoecimento,
de fato, pode acontecer, mas é uma característica dessas nossas relações, né? Da maneira como a gente tem conduzido essas nossas relações, que é algo que é muito interessante da gente analisar, mas que ia realmente da outra live, porque fala dessa sociedade líquida, dessas relações líquidas. Sim. A Glaucia está pedindo, por favor, para responder a pergunta dela. Se trabalhar à noite prejudica a parte cognitiva e faz avançar a doença de Parkinson? Vamos lá, tem várias possibilidades aí nessa pergunta, né? Depende de muita coisa. Trabalhar à noite vai implicar que você vai mudar o seu relógio, né? Você vai trabalhar de noite e vai dormir de dia, certo? Nós, seres humanos, nós somos evolutivamente, digamos assim, feitos para estarmos atentos de dia e dormirmos à noite, né? Nosso relógio, digamos assim, né, circadiano, funciona na maioria das vezes nesse formato. É claro que existem pessoas que funcionam muito melhor à noite. São pessoas bem vespertinas, né? Que rendem muito. 3 horas da manhã é o pico de rendimento que essa pessoa tem, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter que considerar se esse perfil, né? Se através desse perfil, essa pessoa está tendo horas suficientes de descanso, certo? Então, ponto 1 é saber se essa pessoa que trabalha muito bem à noite se consegue descansar, ter a quantidade adequada de descanso de horas de sono, certo? Então, isso pode ser uma possibilidade, e se ela conseguir fazer isso de uma forma rotineira, né? Então, não implica necessariamente que ela vai ter dificuldades cognitivas. Onde é que mora o problema? O problema mora se essa pessoa não tem essas horas de descanso adequadas para recuperar, para o cérebro dar aquele reset, né? E voltar a funcionar melhor quando acorda, ou se ela trabalha em regime de plantão, ou seja, hoje vou ficar trabalhando até as 4 horas da manhã, mas aí depois de amanhã eu vou dormir às 8 e acordo 6 da manhã. Ou seja, essa oscilação de horário. E aí nosso cérebro fica, né, completamente atordoado, porque não tem uma rotina, ele não sabe a hora que ele vai dormir, ele não sabe a hora que ele vai trabalhar. E aí, isso, de fato, pode trazer prejuízos cognitivos, porque a gente precisa dormir para aprender, né? A gente precisa dormir para recordar, para ter memórias novas, para funcionar, né? Então, tem vários pontos aí. Então, teria que ser visto o caso dela em específico, né? O que é exatamente esse trabalhar à noite? Não significa que ela vai ter dificuldade cognitiva, né? É a circunstância, né? O contexto. Então, mas pessoas... o Fábio vai ter, porque ele tá morrendo de sono, ele dorme cedo, ele é igual criança. Ih, caramba, então a pessoa mata. Já ultrapassou o horário de dormir, gente. Amanhã logo cedo você vai. Amanhã, 6 horas da manhã, você tá em pé, né? Não, é medicação. Eu tomo quetiapina e quetiapina dá um soninho. É verdade. Glaucia está dizendo aqui. O meu neurologista disse que eu não poderia trabalhar à noite. Exatamente, porque na anamnese que ele fez com você, na investigação que ele fez com você, porque, entendeu? Eu estou falando aqui de conceitos, né, do funcionamento de todas as pessoas de uma forma geral. Mas o seu médico, que fez toda a consulta, toda a anamnese, que lhe conhece como é que os sintomas se expressam em você do Parkinson. Então, ele está a par. Então, ele deve ter observado que, de alguma forma, esse trabalhar noturno para você não está sendo legal. E aí ele deu esse feedback para você. Porque o trabalhar à noite em si não é o problema, é o contexto, são as circunstâncias, né? É tudo que está em volta no seu caso específico. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem um perfil de sono, cada pessoa tem um perfil de descanso. Então, é caso a caso. Então, gente, Fábio, pode encerrar. A gente está indo para 2 horas quase. Vamos encerrar. Ele vai encerrar assim, vai dormir. É verdade. Eu queria só... em primeiro lugar, agradecer, né? Que bom que deu certo da gente ter esse nosso encontro. Eu fico sempre muito feliz, né, de ver o trabalho de vocês e de hoje estar aqui com vocês conversando.
Que bom que a mensagem, a informação chegou como tinha de chegar. Essa era a maneira que ela tinha de chegar e o objetivo foi cumprido, né? Mas para a gente, só para eu colocar aqui uma coisa que eu acho muito importante, principalmente pensando nesse tema dessa live, é um trecho de um livro que eu recebi de uma das pessoas que eu acompanho na clínica de Parkinson. Foi ele que escreveu, foi seu Domingos Sávio, certo? E o nome do livro é Quando Conheci Mr. Parkinson. Meu cotidiano com a doença de Parkinson. E aí, ele traz várias experiências, reflexões, né? Extremamente importantes para quem tem a doença e para quem não tem também, para quem quer conhecer mais, para quem é familiar. E aí eu peguei um trechinho aqui, bem pequenininho, de um dos capítulos finais, que o nome do capítulo é Ver a Banda Passar. E aí ele abre o capítulo com uma frase de Raquel de Queiroz, que ele diz assim: a gente nasce e cresce só. E talvez por isso mesmo é que precisamos viver acompanhado. E aí ele, nas palavras dele, né, aí já no próprio relato, ele fala assim: o que a família, né, sabe, faz, experimenta e realiza somente tem sentido na medida em que pode ser realizado através do diálogo movido pela doação. Olha, muito bonito. Então, é com as palavras de seu Domingos Sávio que eu agradeço, me despeço e que todos fiquemos bem na medida do possível nesse momento, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada, Sandra. Obrigada, Carol. A Carol não passou bem, teve que sair. A gente fez rodízio hoje, né? Uma passou mal, depois a outra, enfim. Fábio, você quer encerrar ou eu encerro? Não, pode encerrar, Dani. Só queria lembrar um negócio. Nossas lives, para quem quiser assistir depois, Facebook e YouTube. Então, no YouTube já tem nossas lives lá também. Tá? Exatamente. E aí também a gente vai pôr o contato da doutora Joísa, para quem quiser acessar ela depois. Eu queria agradecer a todos vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, Kátia, Gláucia, Rosinha, Clenilda, Judson, Margarida, e quem mais entrou, desculpa não falar o nome de todo mundo, mas eu vou falando. Beijos, 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 boa noite. Obrigada, doutora Joísa, mais uma vez. Desculpa tchau, qualquer coisa. doutora Joísa. Obrigada, Tchau, Sandra. Obrigada. Beijo, beijo, tchau, beijo. Érica, Isipato, Ione, Renato. Beijo, beijo, Nélia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Ó, o Fábio já tá dormindo.